Você é uma parasita! Gritou minha sogra Vera, batendo a mão na mesa do jantar com tanta força que os pratos tremeram. Meu filho te sustenta há anos, e você nem ao menos tem a decência de agradecer. Ao meu lado, meu sogro Arnaldo balançava a cabeça com desprezo. Lucas merecia alguém que o valorizasse de verdade, não uma mulher que vive às suas custas. Eu poderia ter deixado para lá, como havia feito dezenas de vezes antes. Mas naquela noite, algo dentro de mim se quebrou. Porque eles não faziam ideia de que cada centavo que entrara naquela casa nos últimos 2 anos, incluindo o dinheiro que eles mesmos recebiam todo mês, vinha de mim. E estava na hora de a verdade finalmente vir à tona. Se você já se sentiu julgado por pessoas que não conhecem nem metade da sua história, essa narrativa vai tocar seu coração. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre julgamentos precipitados. E não esqueça, deixe seu like se você acredita que a verdade sempre vem à tona. Meu nome é Larissa, tenho 32 anos e trabalho como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia. Antes que você pense qualquer coisa, não, eu não sou uma dessas pessoas que adoram se fazer de vítima. Na verdade, durante anos eu tentei ser exatamente o oposto disso. Engoli humilhações, sorri quando deveria ter gritado e guardei segredos que me corroíam por dentro. Tudo porque eu amava meu marido e queria protegê-lo. Mas existe um limite para tudo, e eu finalmente descobri o meu. Para entender como cheguei àquele jantar infernal onde finalmente explodi, preciso voltar um pouco no tempo. Conheci Lucas há 6 anos, em um evento de networking. Eu já trabalhava na TechVision há 3 anos e estava começando a me destacar. Lucas era o oposto de tudo que eu esperava encontrar naquela noite cheia de executivos pretensiosos. Ele tinha uma startup promissora de soluções em nuvem, era apaixonado pelo que fazia e tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Não foi amor à primeira vista, foi algo melhor que isso. Foi conexão real. Nos casamos 2 anos depois, e eu achei que finalmente teria a família que sempre sonhei. Meus pais morreram quando eu era adolescente, e cresci praticamente sozinha, criada por uma tia distante que fazia o mínimo necessário. A ideia de ter sogros, cunhados, uma família grande para os domingos, me encantava. Que ingênua eu fui. Vera e Arnaldo deixaram claro desde o primeiro almoço de apresentação que eu não estava à altura do filho deles. Você trabalha com computadores, querida? Perguntou Vera com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Que interessante. Sempre achei que Lucas se casaria com alguém mais tradicional, sabe? Uma professora, talvez. Ou uma médica. Arnaldo foi mais direto. Espero que você não seja dessas feministas modernas que não sabem cuidar de uma casa. Eu ri, nervosa, tentando suavizar. Dona Vera, eu adoro cozinhar. E trabalho não impede ninguém de cuidar da família. Ela trocou um olhar com o marido que eu não soube decifrar na época, mas que hoje entendo perfeitamente. Era desdém puro. Durante os primeiros 3 anos de casamento, Lucas prosperava. A startup dele cresceu, conseguiu investidores e tudo parecia perfeito. Vera e Arnaldo o tratavam como um príncipe, sempre comentando sobre o filho bem-sucedido e como ele tinha feito a escolha certa na carreira. Eu? Bem, eu era decorativa. Nas reuniões de família, eles mal me dirigiam a palavra, a não ser para fazer comentários passivo-agressivos sobre como eu deveria apoiar mais meu marido, ou focar menos no trabalho e mais na família. Mas eu aguentava, porque Lucas era feliz, porque ele amava os pais apesar de tudo, e porque eu genuinamente acreditava que com o tempo eles me aceitariam. Além disso, minha carreira também estava decolando. Recebi 2 promoções seguidas, estava ganhando muito bem e pela primeira vez na vida me sentia financeiramente segura. Guardava dinheiro, investia, planejava nosso futuro. Então, há 2 anos, tudo desmoronou. A startup de Lucas faliu. Não foi culpa dele. O investidor principal retirou o apoio de última hora, e sem capital a empresa simplesmente não conseguiu sobreviver. Vi meu marido entrar em uma espiral descendente que me apavorou.
Ele que sempre fora tão confiante, tão cheio de energia, começou a dormir demais, a evitar ligações, a ficar horas olhando para o nada. A noite em que ele finalmente desabou está gravada na minha memória como uma cicatriz que nunca sara completamente. Era uma terça-feira chuvosa. Cheguei do trabalho e encontrei Lucas sentado no chão da sala, no escuro, com o celular na mão. Quando acendi a luz, vi que ele estava chorando. Eu sou um fracasso, Larissa. Ele disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Quebrada, derrotada. Perdi tudo. A empresa, os contratos, a reputação. Quem vai querer me contratar agora? Quem vai confiar em mim? Sentei no chão ao lado dele e o abracei enquanto ele soluçava no meu ombro. Você não é um fracasso. Você é humano. E nós vamos superar isso juntos. Mas Lucas não superou tão facilmente. Nas semanas seguintes, ficou claro que aquilo não era apenas um momento de desânimo. Era algo mais profundo, mais sério. Ele mal conseguia sair da cama, não tinha apetite, e a simples ideia de procurar emprego o deixava em pânico. Convenci-o a procurar ajuda profissional, e o diagnóstico veio como um soco no estômago, mesmo que eu já suspeitasse. Depressão severa. O psiquiatra foi direto. Ele precisa de tratamento, medicação e principalmente de um ambiente de baixa pressão. Nada de cobranças, nada de estresse adicional. A recuperação pode levar meses, talvez anos. E foi naquele consultório, ouvindo o médico falar sobre tempo de recuperação e ambiente protegido, que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu iria proteger Lucas, de tudo e de todos. Inclusive, e especialmente, dos próprios pais dele. Porque eu conhecia Vera e Arnaldo bem demais. Conhecia a forma como eles tratavam qualquer sinal de fraqueza com desdém. Arnaldo sempre dizia que homem de verdade não chora, e que depressão é frescura de quem não tem problemas reais. Se eles descobrissem o estado de Lucas, seria devastador para ele. E eu não podia, não iria permitir que isso acontecesse. Então arquitetei um plano. Um plano que, na minha cabeça, fazia todo o sentido do mundo. Um plano que me custaria muito mais caro do que eu jamais poderia imaginar. O plano era simples, mas exigia que eu mentisse para todo mundo. Lucas precisava de tempo para se recuperar sem a pressão de sustentar a casa ou de decepcionar os pais. Então decidi que, aos olhos de todos, especialmente de Vera e Arnaldo, Lucas continuaria sendo o provedor bem-sucedido. Eu assumiria todas as despesas da nossa casa, mais as contas deles, e faria parecer que o dinheiro vinha do meu marido. Larissa, eu não posso deixar você fazer isso, protestou Lucas quando expliquei meu plano. Estávamos sentados na cama, e ele segurava minha mão com força. Não é justo com você. Meus pais vão continuar te tratando mal, e você vai estar pagando pelas despesas deles. Eu não estou fazendo isso pelos seus pais, respondi, segurando o rosto dele entre minhas mãos. Estou fazendo por você. Preciso que você se recupere, e isso não vai acontecer se você estiver preocupado com dinheiro ou com a opinião deles. Deixa eu carregar esse peso por um tempo, tá bem? Ele concordou, mas vi a culpa nos olhos dele. Uma culpa que eu tentaria apagar todos os dias pelos próximos 2 anos. Comecei no mês seguinte. Liguei para Arnaldo e, fingindo ser Lucas ao telefone, eu imitei a voz dele e usei um aplicativo que distorcia o áudio. Ofereci ajuda financeira mensal. Pai, sei que as coisas estão apertadas aí. Quero começar a mandar uma contribuição todo mês. Não precisa ser um favor. É só meu jeito de retribuir tudo o que vocês fizeram por mim. Do outro lado da linha, ouvi a voz de Arnaldo engrossar de emoção. Meu filho, você não precisa fazer isso. Eu quero, insisti. Por favor, aceita. São 8.000 por mês. Vai dar para cobrir as contas básicas. E assim começou. Todo dia 5 de cada mês, eu transferia 8.000 reais da minha conta para a conta de Arnaldo. Além disso, pagava todas as nossas contas, o aluguel, as consultas de Lucas, os remédios dele, mercado, tudo. Meu salário era bom, mas não era infinito. Comecei a fazer trabalhos freelance à noite, depois que Lucas dormia. Projetos de consultoria, revisão de sistemas,
Qualquer coisa que me desse uma renda extra. E funcionou. Lucas começou a melhorar lentamente. A medicação fazia efeito, a terapia ajudava, e sem a pressão financeira ele conseguia focar na recuperação. Começou a fazer pequenos trabalhos freelance também, projetos simples que não o sobrecarregavam. Vi a luz voltando aos olhos dele, pouco a pouco. Mas enquanto meu marido melhorava, minha relação com meus sogros piorava exponencialmente. Vera e Arnaldo ficaram eufóricos com o filho provedor. Nas reuniões de família, que aconteciam todo domingo, eles não falavam de outra coisa. Meu Lucas é um homem de verdade, proclamava Arnaldo, batendo no peito com orgulho. Não é qualquer filho que cuida dos pais assim. E então, invariavelmente, os olhos dele se voltavam para mim. Você tem muita sorte, Larissa, dizia Vera com aquele tom condescendente que eu aprendi a odiar. Tem um marido que te sustenta e ainda cuida da família dele. Espero que você saiba valorizar isso. Eu sorria. Sempre sorria. Mordia a língua até sentir o gosto de sangue e sorria. Sei sim, dona Vera. Tenho muita sorte mesmo. Mas ela nunca parava por aí. Você ainda está trabalhando naquele emprego de computador? Perguntava, como se fosse algo vergonhoso. Sabe, no meu tempo, a mulher cuidava da casa. Não precisava ficar se matando em escritório. Lucas ganha tão bem. Não sei por que você não larga isso e foca em ser uma esposa de verdade. Arnaldo concordava com entusiasmo. É verdade. Meu filho ganha o suficiente para vocês dois. Você poderia estar usando esse tempo para cuidar melhor dele, preparar comidas melhores, manter a casa impecável. Mas você prefere ficar perdendo tempo no trabalho. A ironia me sufocava. Eu estava literalmente sustentando todos eles, trabalhando dobrado, sacrificando noites de sono. E eles me tratavam como se eu fosse uma peso morto na vida de Lucas. Pior ainda era quando eles faziam isso na frente da família toda. A irmã de Lucas, Bianca, e o marido dela, Rafael, vinham para os almoços de domingo. Bianca sempre foi mais gentil comigo do que os pais, mas ela também acreditava que Lucas estava bancando tudo. Um domingo específico ficou gravado na minha memória como uma das piores humilhações. Estávamos todos na casa de Vera e Arnaldo, e o assunto da conversa era o carro novo que eles tinham comprado. Na verdade, eu tinha pago metade daquele carro com um bônus extra, que mandei no nome de Lucas, mas obviamente ninguém sabia disso. Meu filho é um sucesso, gabava-se Arnaldo para Rafael. Olha só, conseguiu nos ajudar a trocar de carro e ainda vive super bem. Isso que é homem de família. Vera, servindo a sobremesa, decidiu complementar. Pena que nem todo mundo nesta mesa tem a mesma atitude. Ela me olhou diretamente. Larissa, você não acha que deveria contribuir mais também? Bianca sempre ajuda a gente quando pode. Uma tigela aqui, um presente ali. Mas você... Bem, você nem ao menos se oferece. Senti meu rosto queimar. Bianca tentou intervir. Mãe, isso não é justo. Não é justo? Cortou Vera. O que não é justo é meu filho sustentar uma esposa que não contribui em nada e ainda por cima nem demonstra gratidão à família dele. Lucas estava ao meu lado e eu senti a mão dele apertar a minha por baixo da mesa. Ele queria dizer algo. Eu sabia, mas também sabia que ele não podia. Se defendesse que eu também contribuía, teria que explicar como, e toda a mentira viria abaixo. Então eu fiz o que sempre fazia. Sorri. A senhora tem razão, dona Vera. Vou me esforçar mais. Aquela noite, chorei no banheiro por 2 horas. Lucas tentou me consolar, mas pela primeira vez senti raiva dele também. Raiva por ter que protegê-lo daquele jeito. Raiva por ter que engolir aquelas humilhações. Raiva por não poder simplesmente gritar a verdade. Mas eu não sabia que aquilo era só o começo. O pior ainda estava por vir. 3 meses atrás, recebi a ligação que mudaria tudo. Era meu chefe, Ricardo, com uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. Larissa, a empresa está abrindo um escritório em Berlim. Queremos você liderando o projeto. É uma promoção para diretora regional, salário triplicado,
pacote completo de expatriação, você teria autonomia total. Meu coração acelerou. Era literalmente o emprego dos meus sonhos. A oportunidade que eu vinha construindo há anos. Ricardo, isso é incrível. Mas eu preciso pensar. Posso te dar uma resposta em 1 semana? Claro. Mas Larissa, essa chance não vai aparecer 2 vezes. Naquela noite conversei com Lucas. Ele estava muito melhor, fazendo terapia regularmente, trabalhando em pequenos projetos freelance que o deixavam feliz, mas ainda frágil, ainda em recuperação. Você tem que aceitar, ele disse imediatamente. Larissa, isso é enorme. Não pode recusar por minha causa. Não é só por você, respondi. É por nós. Você está melhorando, mas mudar de país agora, te afastar da sua terapeuta, da sua rotina. Lucas, eu não posso arriscar sua saúde por uma promoção. Ele segurou meu rosto com ambas as mãos. Você já sacrificou demais por mim. Por favor, não sacrifique isso também. Mas eu sacrifiquei. Liguei para Ricardo no dia seguinte e recusei. Não contei para ninguém, especialmente não para Vera e Arnaldo. Para que alimentar mais munição para eles me atacarem? Exceto que, claro, eles descobriram, porque o universo tem um senso de humor cruel. 2 semanas depois, em mais um almoço de domingo insuportável, Arnaldo estava folheando uma revista de negócios quando parou abruptamente. Olha só isso aqui, disse ele mostrando uma página. TechVision abre escritório em Berlim e promove executivos brasileiros. Que oportunidade, hein? Lucas, sua empresa não tem nada desse tipo? Antes que alguém pudesse responder, Vera pegou a revista e começou a ler em voz alta. Larissa Monteiro, nova diretora regional. Ela parou, os olhos arregalados, e olhou para mim. Larissa Monteiro, você não trabalha na TechVision? Meu sangue gelou. Trabalho, mas... Espera, interrompeu Arnaldo pegando a revista de volta. Você foi promovida? Para Berlim? Fui convidada, corrigi, tentando minimizar. Mas recusei. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então Vera explodiu. Você recusou? Uma promoção dessas e você recusou? Eu tinha minhas razões. Suas razões, zombou Arnaldo. Deixa eu adivinhar. Você é preguiçosa demais para assumir uma responsabilidade de verdade. Prefere ficar na sua zona de conforto, deixando meu filho te sustentar enquanto desperdiça oportunidades. Lucas tentou intervir. Pai, não foi assim. Não foi assim? Cortou Vera, virando-se para o filho. Lucas, você percebe o que tem ao seu lado? Uma mulher sem ambição, sem garra. Você paga as contas, cuida dela, cuida de nós, e ela nem ao menos tem a decência de crescer profissionalmente. Provavelmente recusou porque o trabalho seria difícil demais. Mãe, você não entende, tentou Lucas novamente. Mas sua voz estava fraca, e eu via a ansiedade tomando conta dele. Seu psicólogo tinha alertado sobre evitar conflitos intensos. Eu entendo perfeitamente, disparou Arnaldo, apontando o dedo para mim. Você é uma acomodada. Meu filho merece alguém que esteja no mesmo nível que ele, não uma esposa que se contenta com mediocridade. Bianca, que tinha estado quieta até então, finalmente falou. Pai, você está sendo muito injusto. Talvez a Larissa tenha tido boas razões para recusar. Boas razões? Riu Vera com escárnio. Que boas razões existem para recusar uma promoção dessas? A não ser que você seja incompetente e soubesse que não conseguiria fazer o trabalho. Eu poderia ter explodido ali mesmo. Poderia ter gritado que recusei para cuidar do filho deles, que estava doente e precisava de mim. Que nos últimos 2 anos eu tinha carregado essa família nas costas enquanto eles me pisoteavam. Mas olhei para Lucas, vi suas mãos tremendo e engoli tudo de novo. Vocês estão certos? Disse com uma voz que não parecia minha. Eu deveria ter aceitado. Foi um erro meu. Aquela noite, Lucas teve sua primeira crise de ansiedade em meses. Precisei ficar acordada com ele até as 4 da manhã, fazendo os exercícios de respiração, segurando-o enquanto ele tremia. E enquanto eu o embalava, senti algo dentro de mim endurecer.
Uma decisão se formando. Não poderia mais continuar assim. Na semana seguinte, aconteceu o incidente final que quebrou minha última gota de paciência. Vera ligou para Lucas às 9 da manhã de uma quarta-feira. Ele estava trabalhando em um projeto importante, seu primeiro contrato freelance de verdade em meses. Mas ela não se importou. Lucas, preciso que você venha aqui agora. A geladeira quebrou e preciso que você pague uma nova. Mãe, eu estou no meio de um trabalho importante. Mais importante que sua mãe? Choramingou ela. Você sempre foi tão atencioso. Não sei o que está acontecendo. Será que sua esposa está fazendo você mudar? Vi a cor sumir do rosto de Lucas. O progresso de semanas ameaçando desaparecer com uma ligação. Arranquei o telefone da mão dele. Dona Vera, Lucas está ocupado. Que tal eu verifico o problema da geladeira e resolvo isso? Você? Ela riu com desdém. E com que dinheiro? Com o dinheiro do meu filho, que você gasta à vontade? Não, obrigada. Quero falar com Lucas. Algo em mim rompeu. Sabe de uma coisa, Dona Vera? Acho que está na hora de termos uma conversa. Uma conversa de verdade, com toda a família presente. Que tal um jantar aqui em casa esse sábado? Houve uma pausa surpresa. Um jantar? Você vai cozinhar? Vou. E garanto que vai ser uma noite inesquecível. Desliguei antes que ela pudesse responder. Lucas me olhou com olhos arregalados. Larissa, o que você vai fazer? Olhei para meu marido, para o homem que eu amava e que tinha sofrido tanto. Então peguei meu celular e comecei a reunir todos os documentos que precisaria. Extratos bancários, comprovantes de transferência, e-mails, tudo. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Respondi com uma calma que me surpreendeu. Vou contar a verdade. O sábado chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Passei o dia preparando tudo meticulosamente. A mesa estava posta, a comida pronta, e em uma pasta discreta ao lado do meu lugar, todos os documentos que eu precisaria. Lucas estava nervoso. Ainda dá tempo de cancelar, disse ele pela 5ª vez. Podemos continuar como está. Não, não podemos, respondi, ajeitando a gravata dele com carinho. Amor, você está melhor agora, muito melhor. E eu não aguento mais carregar esse peso sozinha. Não é justo comigo. E, sinceramente, não é justo com você também. Seus pais precisam saber a verdade. Ele assentiu, mas vi o medo nos olhos dele. E se eles ficarem furiosos comigo, por ter mentido? Então eles ficam, mas pelo menos vai ser a verdade deles ficarem furiosos com você, não comigo por coisas que não fiz. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Vera, Arnaldo e Bianca com Rafael chegaram juntos. Vera entrou com ar de quem estava fazendo um favor. Que surpresa você convidar a gente, disse, entregando-me uma garrafa de vinho barato. Espero que a comida esteja ao menos comestível. Respirei fundo. Por favor, sentem-se. O jantar começou com uma tensão palpável. Vera e Arnaldo fizeram comentários passivo-agressivos sobre cada prato. Está meio salgado. No meu tempo temperava diferente. Lucas sempre gostou mais da minha comida. Eu sorria e servia mais vinho. Foi no meio da sobremesa que Arnaldo decidiu começar a conversa que eu estava esperando. Então, Larissa, finalmente decidiu fazer alguma coisa útil e nos convidar para jantar. Espero que isso signifique que você está aprendendo o seu lugar nesta família. Meu lugar? Repeti calmamente, pousando o garfo. Sim, continuou Vera. Como esposa do Lucas, como nora. Você precisa entender que tem responsabilidades. Nosso filho está prosperando, cuidando de todos nós, e você precisa estar à altura dele. Bianca interveio desconfortável. Mãe, talvez não seja um momento. É exatamente o momento, cortou Arnaldo. Lucas, você trabalha demais, sustenta sua esposa, nos ajuda todo mês. E o que recebe em troca? Uma mulher que recusa promoções e não tem ambição. Olhei para Lucas. Ele estava pálido, mas quando nossos olhos se encontraram, ele assentiu levemente. Era hora. Vocês estão certos, disse,
pegando a pasta ao meu lado. Está na hora de falarmos sobre dinheiro, sobre responsabilidades, sobre quem realmente está sustentando quem. Coloquei o primeiro documento na mesa. Era um extrato da minha conta bancária. Isso aqui são minhas movimentações dos últimos 2 anos. Vejam as transferências. Arnaldo pegou o papel com curiosidade. Vi o exato momento em que ele entendeu. Seu rosto passou por várias expressões: confusão, descrença, choque. Dia 5 de março, transferência de R$8.000 para Arnaldo Silva. Li em voz alta. Dia 5 de abril, mais 8.000. Dia 5 de maio, mais 8.000. Isso continua por 24 meses. Façam as contas. Mas isso não pode estar certo, gaguejou Vera, pegando o papel das mãos do marido. Lucas que nos manda? Lucas não mandou 1 centavo para vocês nos últimos 2 anos, disse firmemente. Porque Lucas não podia. E antes que vocês o ataquem por isso, deixem eu explicar por quê. Coloquei outro documento na mesa, um relatório médico. Há 2 anos, quando a startup dele faliu, Lucas entrou em depressão severa. Depressão diagnosticada, medicada, tratada. Ele perdeu a capacidade de trabalhar por meses. E vocês sabem por que nunca contamos para vocês? O silêncio era absoluto. Porque vocês, continuei, sentindo lágrimas de raiva queimando meus olhos, sempre deixaram muito claro que depressão é frescura, que homem de verdade não chora, que problemas mentais são coisa de fraco. Lucas estava aterrorizado de decepcionar vocês. Arnaldo tentou falar. Filho, eu nunca... Deixa ela terminar, cortou Lucas. E havia uma firmeza na voz dele que me encheu de orgulho. Coloquei mais papéis na mesa. Contas de água, luz, aluguel, mercado, remédios, terapia. Tudo pago por mim. Durante 2 anos completos, eu sustentei nossa casa e vocês. Trabalhei em 2 empregos. Fiz freelances até de madrugada. Investi meu dinheiro. Me sacrifiquei. Tudo isso enquanto vocês me chamavam de parasita. Bianca tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Larissa, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei que você não sabia, respondi mais gentilmente. Ninguém sabia. Porque eu não queria que soubessem. Achei que estava protegendo Lucas. Mas sabe o que aprendi? Que proteger alguém de pessoas tóxicas às vezes significa deixar que essas pessoas mostrem quem realmente são. Coloquei o último documento. A oferta de emprego de Berlim, oficial, com todos os valores e benefícios. E sobre aquela promoção que vocês tanto criticaram que eu recusei? Era isso aqui. Salário de 35.000 euros mensais. Pacote completo de expatriação. Meu sonho profissional. Recusei para ficar perto de Lucas durante o tratamento dele. Para cuidar dele. E de vocês, infelizmente. Vera estava soluçando agora. Mas eu não conseguia sentir pena. Durante 2 anos vocês me humilharam. Me fizeram sentir pequena, inútil, inadequada. E eu aguentei tudo porque amava meu marido e queria protegê-lo. Mas acabou. A proteção acabou. Lucas se levantou, vindo ficar ao meu lado. Pela primeira vez em 2 anos, vi o homem que eu me apaixonei completamente de volta. Forte, decidido. Mãe, pai, disse ele com voz firme. Vocês têm 2 opções. Ou vocês reconhecem o que fizeram, pedem desculpas genuínas e começamos do zero com respeito mútuo. Ou nós saímos da vida de vocês permanentemente. A escolha é de vocês, mas não vai ter meio termo. Arnaldo estava destruído, segurando o extrato bancário com mãos tremendo. Larissa, eu não tenho palavras. Que tal desculpa? Sugeri. Que tal obrigado? Que tal reconhecer que julgaram completamente errado? Foi Bianca quem falou primeiro. Larissa, eu sinto muito, muito mesmo. Eu deveria ter questionado, deveria ter te defendido mais. Você é incrível. Vera finalmente olhou para mim, o rosto devastado. Eu fui horrível com você. Não há desculpa. Nenhuma. Não, concordei. Não há. Mas pode haver um recomeço, se vocês estiverem dispostos a isso. 1 ano e meio se passou desde aquele jantar.
Lucas está completamente recuperado. Sua empresa freelance cresceu tanto que ele contratou 2 funcionários. Eu aceitei uma nova promoção, regional aqui no Brasil mesmo, que me permite estar perto da nossa família de verdade. Vera e Arnaldo mudaram. Não da noite para o dia, mas gradualmente. Aprenderam a me respeitar, a valorizar o que faço, a tratar Lucas com menos pressão. Não é perfeito, mas é honesto. E eu finalmente aprendi a lição mais importante. Meu valor nunca, jamais, depende da aprovação de quem se recusa a ver a verdade. A história de Larissa nos ensina algo poderoso. Nosso valor nunca depende da aprovação de quem se recusa a ver a verdade. Se essa história tocou você, compartilhe nos comentários. Você já passou por uma situação onde foi julgado injustamente? Sua história pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo. E se você chegou até aqui, já sabe o que fazer. Like, inscrição e compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir que ela não está sozinha. Nos vemos no próximo vídeo.